Bom dia, queridos irmãos. Eu poderia falar boa noite, porque para mim sempre é escuro. Não podia perder essa. Eu estava ensaiando, me segurando. Mas tudo bem. Irmãos, hoje, se Deus quiser, se Deus permitir, nós vamos terminar finalmente o livro ou a carta de Efésios. Então eu quero pedir para você, por favor, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 6. Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler hoje 14 versículos apenas, do versículo de número 10 até o versículo de número 24. Efésios, capítulo 6, versos 10 a 24. Esse é aquele texto famoso da armadura do Espírito, que você já conhece. Um texto fácil, mais tranquilo de ser interpretado, né? Acho que não deve gerar nenhum tipo de polêmica essa aula, acho que ela vai tranquilo. Mas então vamos ler esse texto, depois nós vamos orar, e aí fazemos aquele velho esquema que me ajuda bastante, da gente indo verso a verso, e aí conforme os irmãos forem tendo perguntas e participações, você anota aí, segura a sua dúvida, a sua pergunta. Você que está no YouTube nos assistindo, você pode deixar aí o seu comentário, e aí a gente vai lendo no final da aula. Assim que a aula acabar, nós abrimos então para perguntas e participações dos irmãos. Eu acho que vai ser mais tranquilo, mas vamos ver quais são as dúvidas que podem surgir deste capítulo também, né? Ou dos comentários bons que às vezes os irmãos têm, que não é uma pergunta, mas acrescenta bastante a aula. Narciso, por gentileza. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. E para que saibam como estou e o que estou fazendo, Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, lhes dará todas as informações. Eu o estou enviando a vocês com esta finalidade, para que conheçam a nossa situação e para que ele console o coração de vocês. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Bondoso e maravilhoso Deus, nós lemos agora a Tua palavra, e nesse momento, Deus, que nós vamos interpretá-la, que nós vamos estudá-la, que nós vamos orar e conversar sobre ela, nós clamamos para que o Senhor ilumine o nosso coração, para que o Teu Espírito, Deus, possa conduzir o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos entender a Sua palavra de maneira fiel, mas para que também, Deus, o Teu Espírito nos convença e trabalhe no nosso coração, para que a Tua palavra não seja apenas intelectualizada no nosso coração, mas para que ela se transforme em ações, em atitudes práticas, que sirvam para a honra e glória do Teu santo e maravilhoso nome. Nós Te louvamos, Deus, pela oportunidade, pelo privilégio que temos de estudar a Tua palavra, de conversar sobre ela, de podermos abrir o nosso coração e fazer perguntas, tirar as nossas dúvidas, e realmente usar desse tempo também como culto e oração ao Senhor.
Tem misericórdia de nós somos pecadores, somos falhos, somos muito carentes do Senhor, e o Senhor tem o exato tamanho da nossa carência. Por isso nós clamamos ao Senhor. Supre as nossas necessidades, Deus cuida do nosso coração, fala conosco exatamente aquilo que nós precisamos ouvir. É o que nós pedimos ao Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então vamos passar esse texto verso a verso. Você deve se lembrar apenas que nós viemos numa sequência. Na primeira parte lá do capítulo 5, você vai lembrar que, de certa maneira, Paulo vai falar a respeito da cultura daquela região, daquela cidade onde ele estava escrevendo a carta. Então ele fala sobre alguns aspectos culturais, lá no capítulo 5, lembra? Não pensem em coisas mundanas, não façam coisas mundanas, então, tudo levado à parte da cultura. Depois, Paulo vai individualizar o que ele está falando. Então, primeiro, cuidem da parte da cultura, para vocês não se misturarem com a cultura, para vocês não saírem do escopo do Evangelho, para vocês ficarem no Evangelho, não serem dominados pela cultura deste mundo. Depois ele individualiza. Agora não, agora você tem que cuidar de você mesmo, né? Cuide de você, cuide dos seus irmãos, tenha comunhão com Deus. Ele vai fazer essa dissensão, né? Essa dinâmica. Depois ele vai então tratar com os casais. Lembra disso? Lá no finalzinho do capítulo 5 ele vai tratar especificamente com os casais. No capítulo 6, já no início, ele vai tratar sobre pais e filhos, né? Mais especificamente uma família mais ampla ali e tudo mais. E sempre tratando com a igreja. E aí, por fim, lá no versículo 9, como o Narciso nos mostrou na semana passada, ele vai falar especificamente as dinâmicas de patrão e empregado, né? Nesse sentido, as dinâmicas de trabalho daquela época, que eram bem mais simples do que eram hoje, né? Ou você era contratado ou você era escravo, não tinha muita possibilidade, né? Não tinha carteira assinada, FGTS, não tinha INSS, tinha um monte de coisa, né? Então, era uma coisa bem mais simples, então Paulo vai tratar também de maneira simples a respeito daquilo, né? Os empregados ou escravos devem abençoar os seus patrões, não apenas com o seu trabalho, mas com a sua piedade cristã, com o seu amor por Jesus. E aí, os patrões, da mesma maneira. Você deve abençoar, não apenas com pagamento ou recursos nesse sentido, né, para o empregado trabalhar, mas você deve também abençoá-lo, e principalmente abençoá-lo com o amor de Cristo Jesus. Então, agora nós entramos no versículo de número 10 e na finalização. E qual é essa finalização? Na finalização, ele vai falar então sobre a nossa vida espiritual. Certo? Então ele falou sobre cultura, ele falou sobre estilo de vida, falou sobre a individualização do ser, falou sobre família, falou sobre a igreja no sentido geral, falou sobre a dinâmica de trabalho e agora nós vamos então falar sobre especificamente a vida espiritual, né? E dá para usar o termo batalha espiritual, mas não é bem a ideia só batalha espiritual aqui, né? Mas ele fala da vida intensa, da vida espiritual real, né? Completa, não apenas de uma luta ou alguma coisa do gênero. Então vamos dar uma olhada no que ele vai falar, lá no versículo de número 10, e aí a gente continua. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Excelente. Então, sejam fortalecidos. Mas sejam fortalecidos aonde? Tem um lugar. Há um lugar que nós devemos buscar forças. Há um lugar que nós devemos buscar as coisas reais, né, verdadeiras da parte de Deus. Este lugar é justamente no Senhor. A gente não precisa buscar forças na autoajuda, na piedade, na caridade ou em outras áreas. Nós buscamos a nossa força no Senhor. Mas força do quê? Do que nós estamos falando? De que tipo de força é essa, né? Porque se eu quiser força, realmente eu vou puxar um supino ali na academia, né? Tal, aquela coisa você vai ficar mais forte, né? Tomar alguma coisa do gênero aí e tal, e é isso aí. Agora, de qual força nós estamos falando? Não é, eventualmente, não é a força física, né? Nem também, tampouco, força emocional, de manter bem ativas as suas emoções, bem saudáveis. Mas nós estamos falando de força espiritual. Por isso, nós vamos buscar em Cristo e na força do seu poder. É no poder de Cristo
que nós nos fortalecemos enquanto filhos e servos de Deus. Tranquilo até aqui? Verso 11. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Excelente. Então, antes da gente falar da armadura de Deus, que a gente vai falar mais para frente, vou deixar ela passar aqui um pouco, mas o que acontece? Nós todos temos um inimigo em comum, e ele é um inimigo de toda a humanidade, mesmo dos crentes ou não crentes, tá certo? Ainda que ele não possa até usar os não crentes, ainda assim ele não deixa de ser o inimigo deles. Eles não sabem disso, mas ele é o inimigo. Ele é o inimigo da raça humana, da criação de Deus, é o inimigo de Deus. Portanto, tudo que Deus fez causa, né, inimizade entre Deus e o diabo. Então nós temos o inimigo que é Satanás, o diabo, como você preferir chamar ele aí. Podemos aqui ficar uma aula inteira só citando nomes do diabo, né? Então, o nome que você preferir, mas ele é o nosso inimigo. Nós não podemos perder de vista, irmãos, a inimizade que o diabo tem para conosco, nem tampouco o seu poder. O nosso grande problema, talvez, seja que foi construído, tanto na cultura do mundo, quanto na cultura evangélica abrangente, vamos chamar assim, aquela história de que o diabo é uma coisa assim, artística, né? Quase beira o artístico mesmo, né? Então o diabo ele faz pirueta, ele sobe nas paredes, ele fala, ele dá entrevista, é uma pessoa até sociável, né? Uma coisa, o bicho é sociável, né? Então você vai percebendo que estas ações do diabo, elas ocorrem ali de uma maneira até televisiva. Então é um negócio realmente feito um show mesmo, né? É um show. No entanto, é muito difícil de nós considerarmos a ação verdadeira do diabo algo televisivo, porque ele jamais vai agir de maneira explícita. O diabo não fica se revelando desta maneira. O diabo ele tem como objetivo principal, segundo João 10:10, você vai lembrar aí, o diabo veio para matar, roubar e destruir, certo? Então, você chega para a polícia, por exemplo, e fala assim, olha, eu estou indo roubar aquela casa lá. Não, né? O diabo não vai sair, quem que eu vou roubar? Ele não vai sair dizendo o que ele está fazendo. Ele vai fazer essas coisas na surdina. Ele vai fazer essas coisas debaixo dos panos, atrás das cortinas. Ele não age de maneira aberta. Salve uma exceção, quando o diabo, ou nós encontramos, na verdade, alguém que está devidamente possuído pelo diabo. Aí ele realmente vai agir de maneira clara, né, evidente. Mas também aí não tem muito segredo. Você chega lá, põe as mãos, expulsa em nome de Jesus e acabou. Não tem muita conversa, tá? Não fica fazendo perguntas nem nada do tipo. Isso aí não preciso nem falar, que a gente já sabe de cor salteado. Você não faz entrevista com o diabo, você não dá espaço para o diabo. Você resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Tá? Então é assim que funciona. Agora, por baixo dos panos, a ação verdadeira, aquela ação maciça do diabo, ela é feita nas escondidas. E como que o diabo age nas escondidas? O próprio texto do versículo 11 vai nos ensinar isso. Ele vai colocar para nós ciladas do diabo. Não é um negócio que ele chega para você, olha, hoje à noite eu vou te destruir, hein? Eu vou puxar o teu pé à noite na cama, hein? Não, ele não chega desse jeito, ele não fala, mas ele vai nos provocar tentações e vai nos provocar a queda em ciladas, em coisas assim muito bem estruturadas. Um exemplo que nós temos disso é o próprio texto de Mateus 4, é isso, né? Mateus 4, que vai falar sobre a tentação de Jesus lá no deserto. E aí você vai se lembrar que o diabo ele chega para Jesus, ele se apresenta ali, não como o diabo em si, mas Jesus sabia, mas ele se apresenta para Jesus e aí, ó, você não está com fome, meu irmão? Então transforma as pedras em pães, você tem poder para isso, né? E tal. Você é o cara, transforma esse negócio aí. Depois ele vai tratar com Jesus a parte do templo lá, né? Então, está escrito na tua palavra que se você der ordem aos seus anjos, se você se jogar daqui, eles vão te pegar. Então se joga aí, velho. É óbvio que Jesus não faz. Depois,
O diabo, então, leva ele para um lugar que dá para ver todos os reinos da terra, né? O texto traz essa linguagem. E aí, nessa parte, ele vai falar, olha, todos esses reinos, todas essas coisas, eu te dou tudo se você prostrado me adorares, né? Então nós temos essa dinâmica aqui, eu não vou entrar nos detalhes de explicar ela, mas perceba como que o diabo ele vai tratar da gente nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, naquilo que mais nos chama a atenção ou mais chama a atenção do nosso coração pecaminoso. O diabo sempre vai pegar nas nossas fraquezas, ele nunca vai atacar naquilo que nós somos bons, naquilo que nós somos fortes. Né? Então, assim, eu oro todo dia. Então, o diabo não vai atacar você para tentar minorar isso. Ele vai atacar onde você é mais fraco, onde você é mais frágil, ou quando você está mais frágil. Então, por exemplo, você sofre uma perda, um luto. Não é incomum, pelo contrário, quase 100% de certeza que isso vai acontecer. O diabo pode chegar no seu ouvido, aí, não fisicamente, né, mas espiritualmente. E ele pode chegar no seu ouvido e falar assim, olha, cadê o teu Deus, né? Levou essa pessoa amada sua. Deus é assim, ele leva as pessoas, ele não avisa. Pode falar este tipo de coisa. Ou, quando nós temos uma enfermidade, né? E aí nós oramos e não somos curados, o diabo pode chegar para nós e falar assim, olha, cadê o Deus de vocês? Você está orando? Você não está clamando para ele? Por que ele não faz? Por que ele não te cura? Esse negócio de Deus aí nem existe, não sei porque você está clamando, falando com alguém que já está morto e coisa do tipo. Né? Então, o diabo, ele sempre vai tentar nos atingir naquilo que nós somos mais frágeis, ou quando nós estamos mais frágeis. Então, ele não vai ficar achando coisas que ele já sabe que você vai dizer não. Pelo contrário, ele vai empolgar você naquilo que você tem a maior chance possível de dizer sim. Tá? Ou, no caso, não, mas aí não para Deus, né? E sim para Ele. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque para nós, presbiterianos, que raras e poucas vezes são as exceções que nós vemos uma ação mais contundente e real do diabo, nós muitas vezes olhamos para o diabo nesta mesma situação. Nós olhamos para, não, o diabo nem se mete com a gente acredita na palavra, nós estamos bem estruturados na palavra, ele não vai aparecer, ele não vai derrubar as pessoas no chão, ele não vai, sei lá, levantar os bancos, enfim, ele não vai fazer um monte de coisa. E é verdade, possivelmente ele não vai fazer esse tipo de coisa no nosso meio, porque a gente já sabe como agir. Nós estamos vacinados desse tipo de coisa. Né? Então, se de repente alguém no meio de um culto começa a gritar e mudar de voz e falar língua estranha, qualquer coisa do gênero, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar os diáconos, pobre dos diáconos, né? Coitado dos diáconos nessa hora. A gente vai chamar os diáconos vão segurar a pessoa ali com muita gentileza, vão levar lá para baixo, né? E provavelmente desce um dos pastores, se a gente tiver mais de um aí, desce um dos pastores, a gente põe a mão, expulsa, a pessoa volta para o culto como se nada tivesse acontecido, está tudo certo. Pode ser que demore um pouco mais, na verdade, né? Nem sempre acaba rapidamente, mas normalmente acaba-se rapidamente. E aí passou, acabou, pronto, foi embora. Agora, existem ações do diabo, como eu disse, que são na surdina, então ele vai fortalecer os nossos pontos negativos. Então, por exemplo, fofoca, maledicência, que também é fofoca, mas é falar mal dos outros, né? A nossa falta de paciência, a nossa ira, a nossa falta de piedade, a nossa falta de compaixão, a nossa falta de empatia. Ele vai suscitar brigas e coisas do gênero. Que mais, Narciso, que ele vai fazer? Ele vai atacar, por exemplo, a nossa fé, a nossa santidade. Ele vai levantar ou trazer até pessoas para dentro da igreja para minar as nossas relações. E tentações em geral, né, em todo tipo de tentações. Então, essas ações do diabo escondidas, elas precisam que nós nos protejamos, que a gente se proteja, que a gente se cuide, que a gente esteja, de fato, zeloso com o cuidado da nossa vida espiritual, para que nós possamos estar firmes contra as ciladas do diabo, tá? Que vêm geralmente escondidas. Então, agora nós vamos entrar, de fato, na parte
que ele vai falar sobre a vida espiritual. Então vamos entrar na parte um pouco mais prática agora. Como de fato se proteger das ações do diabo. Como que a gente se cuida? O que a gente realmente tem que fazer? Então agora a partir do versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso. Então vamos lá. Vamos destrinchar esse texto bastante com calma. Oi? Angiologia. Vamos destrinchar isso aí um pouquinho. Quando alguém chega para você, por exemplo, com uma fofoca, tá? Vamos trazer assim para essa parte mais tranquila. Quando alguém chega para você com uma fofoca, e aí você ou escuta ou deixa de escutar, não, isso aí eu não quero nem ouvir. Quem está agindo ali? A pessoa ou o diabo? Isso que eu falei que não ia ter polêmica, né? Não precisa responder em voz alta, é só para você pensar, tá? Então, quem será que está agindo? A pessoa ou o diabo? Em todas as situações que nós vivemos, dentro e fora da igreja, nós temos essa dualidade. É óbvio que quem está fazendo é a pessoa, mas será que o diabo também não está por trás disso? Será que ela não está caindo numa tentação do diabo, numa cilada do diabo? Como nós podemos descobrir isso? A verdade verdadeira, é que a gente não tem muitas ferramentas para descobrir isso de uma maneira muito clara e objetiva na hora. Possivelmente a gente descobre depois. Ou talvez nem descubra. Mas a questão que eu quero trazer aqui é justamente o contrário. Porque quando nós olhamos para a ação de alguém, nós tendemos a responder exclusivamente à ação daquela pessoa. Então a pessoa faz alguma coisa contra mim, eu respondo contra o que ela fez. Então, sei lá, teve uma discussão, né? Alguém, sei lá, inventou uma mentira sobre alguém, e daí o que você vai lá? Você vai lá tirar satisfação com a pessoa, você vai ficar nervoso com a pessoa, você vai ficar bravo com a pessoa, você vai ficar irritado, irado, ou talvez até entristecido com a pessoa. Só que muitas vezes nós não paramos para pensar que será que esta situação não tem lá uma mãozinha do capeta? E a verdade é que geralmente tem. Isso isenta a responsabilidade e a culpa da pessoa? Com certeza não. De maneira nenhuma. Ela é culpada pelo que ela está fazendo. Mas também há uma intenção espiritual do diabo em nos atacar. E muitas vezes nós não conseguimos perceber esses ataques do diabo, porque a nossa luta está sendo contra carne e sangue, ou seja, contra o meu irmão ou contra a pessoa, que eventualmente pode não ser o meu irmão em Cristo, mas pode ser alguém do trabalho ou de outro lugar. E essa outra pessoa foi devidamente, de certa forma, usada pelo diabo para que eu, na minha fraqueza, também pudesse cair, pudesse pecar. E aí eu vou responder ao que a pessoa fez e não vou olhar se tem alguma coisa espiritual atrás daquilo lá, ou por trás daquilo lá, né? Uma força motriz motivadora para aquela situação, que não é necessariamente simplesmente o pecado da outra pessoa, não é simplesmente a ação da outra pessoa, mas tem o diabo por trás. Agora, deixa eu colocar para você algo que é muito importante. Você sabe muito bem que dentro da hierarquia celestial ou espiritual, existe lá certos, como é que eu posso dizer assim, tem uma palavra para isso, patentes, existem certas patentes dentro da hierarquia. Então, você tem lá os anjos normais, que são os soldados, você tem anjos mensageiros, você tem os arcanjos, os serafins, os querubins e possivelmente outras coisas que a gente não ficou sabendo. E dentro dos demônios existem mais ou menos a mesma coisa. Com muito menos riqueza de detalhes do que as pessoas contam por aí, mas no fim das contas existe também uma hierarquia dentro disso. Existem alguns demônios que eles vão atacar ali pontualmente, vão jogar uma setinha ali, uma tentação aqui, coisa lá. E existem outros que vão atacar de maneira mais abrangente. Tá? Por exemplo,
Deixa eu tentar te trazer um exemplo. Pode existir um demônio que queira realmente atacar o Narciso, especificamente. Ele não foi feito para isso, mas, sei lá, ele recebeu uma ordem, ele quer atacar o Narciso. Ponto. Essa é a função dele, né, naquele momento especificamente. Agora, existem outros demônios que podem querer atacar a igreja do Tarumã, como um todo, não individual, mas como um todo. Né? Então ela vai pegar as nossas fraquezas, esse demônio pode pegar as nossas fraquezas e fazer com que elas se ensoberbeçam, né? Que elas fiquem mais aparentes. E se nós não estivermos atentos, se nós não estivermos preparados, protegidos, se nós não estivermos zelando por isso, nós podemos cair nesta tentação. Nós podemos ser conduzidos a esse tipo de coisa. Tal como, por exemplo, a fofoca. Fofoca é um negócio que você pode dizer, a fraqueza do, digamos, né? Não estou afirmando, estou dizendo, digamos que a fraqueza do Tarumã fosse a fofoca. Tá. O que o diabo poderia fazer? Ele vai fortalecer a fofoca no nosso meio. E isso vai ficar mais evidente, mais evidente, mais evidente. E a partir disso vão começar discussões, dissensões, divisões, brigas, intrigas e coisas do gênero. E muitas vezes nós nem conseguimos perceber que na realidade o que está acontecendo é um ataque direto do diabo. Percebe como é que funciona? Agora, isso, por sua vez, mais uma vez, não isenta as pessoas da sua responsabilidade do que ela está fazendo. Nós sabemos o que é certo, segundo a palavra, e nós sabemos o que é errado, segundo a palavra. Então, se eu sei que X coisa, X obra é errada, eu não devo fazer, independente da situação. Ponto final. Não há discussão quanto a isso, não há meio termo. Né? Então, eu sei que não é para fazer, eu não faço. E ponto final. Eu luto contra isso. Eu resisto às tentações. Eu resisto ao diabo. E aí ele foge de nós. Tá? No caso de mim, mas se todo mundo fizer, ele foge de nós. Tá. Agora, existem outros demônios que eles agem mais abrangentemente ainda. E aí, entra um pouco mais no campo da especulação. Mas, por exemplo, pode existir, não estou afirmando nada, estou apenas dizendo que pode, talvez, quem sabe existir, um demônio específico que seja territorial no Brasil, por exemplo. Num país, numa cidade, enfim, uma situação. E aí, qual é a fraqueza do Brasil, vamos chamar assim, em termos de pecado? Você fala assim, o Brasil tem... acho que talvez uma dificuldade do Brasil é a corrupção. Será que também não há um demônio que fortaleça o estado pecaminoso de corrupção das pessoas no Brasil? Percebe como é que funciona? Vamos trazer para outro país, vamos levar, por exemplo, para os Estados Unidos, um país bastante consumista. Será que não existe lá um demônio territorial, vamos chamar assim, que possa fortalecer o desejo de consumo? Ou, voltando aqui para o Brasil, uma sexualidade pervertida? Percebe? Não estou fazendo nenhuma afirmação, estou apenas dizendo que existem demônios que atacam de maneira individual ou de maneira abrangente. Certo? Por isso, a nossa luta não é contra as pessoas. Não é contra as pessoas, contra o sangue, contra a carne. A nossa luta, ela é em primeira mão espiritual. Ela é contra o diabo, o inimigo das nossas almas, o inimigo de Deus. Então, quando a gente tem as outras pessoas que fazem alguma coisa, como é que nós tratamos? A gente não vai lutar contra elas. Nós vamos corrigi-las na palavra. Mas não é pela luta, não é pela força. A força a gente vai buscar em Cristo para lutar contra o diabo, não contra as pessoas. Deu para entender até aqui, irmãos? Acho que até aqui foi fácil. Acho que agora vai mais rápido também. Então essa parte acho que é um pouco mais atento, que precisa de um pouco mais de atenção. Mas agora de resto nós vamos caminhar um pouco mais. Ai Jesus, eu estou com vazio hoje. A gente vai caminhar um pouquinho mais rápido. Versículo 13, Narciso. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Isso. Então,
peguem toda a armadura de Deus. Ele vai explicar qual é essa armadura agora, você já bem conhece, né? Acredito que você já conheça. Mas então, nós vamos tratar essa parte da armadura. Mas peguem toda a armadura de Deus para que vocês resistam no dia bom, certo? No dia bom que nós estamos ruim. Não, né? Para que você resista no dia mal, no dia que você está fraco, no dia que a situação está apertada, que as lutas estão mais fortes. Não é no dia bom, né? Nós precisamos resistir no dia mal, porque é lá, é na nossa fraqueza que o diabo mais vai tentar agir. Então, peguem toda a armadura, não é para pegar uma parte só. É para pegar tudo. É a mesma coisa que a gente pegar assim, pegue todo o evangelho, viva todo o evangelho, não só o que convém, não só o que é fácil, não só o que se encaixa na sua vida, mas pegue todo o evangelho, viva todo o evangelho, pegue toda a armadura de Deus. Sempre quando nós falamos da parte de Deus, nós falamos da totalidade, sempre. Ou você é totalmente de Jesus, ou você é totalmente do diabo, não tem conversa. Já viu aquela parte? Uma pessoa ela está com o pé na igreja e o pé no mundo? Não tem essa. Ou você está num lugar ou você está em outro. Até porque o próprio livro de Apocalipse vai dizer, né, que quem está no meio do caminho, ou tenta se colocar no meio do caminho, ou seja, não é quente nem frio, o que Deus faz? Vomita. Então é uma situação bastante delicada. Então, nós somos totalmente de Cristo. Totalmente de Cristo. Então nós vivemos totalmente a fé. Nós vivemos totalmente a palavra. Nós não temos coisa, isso daqui eu não sei, isso aqui eu acho que não é para mim. Não, nós vivemos toda a palavra, assim como nós pegamos toda a armadura de Deus, assim como nós entregamos todo o nosso coração. Sempre é completude, sempre é totalidade. Tá? Então vamos lá. Como que é essa armadura de Deus agora, versículo 14? Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Então vamos lá, couraça da justiça. Deixa eu só trazer para você, essa armadura que ele traz aqui, esse desenho, vamos chamar assim de armadura, ele é mais ou menos o que os romanos utilizavam naquela época nas suas batalhas. Tá? Então a gente vai tentar trazer aí essa imagem aí. Depois, se você quiser, você pode pesquisar aí como que é a imagem de uma armadura romana. Aí você vai ter bem claro como é que funciona essa perspectiva que Paulo traz aqui, tá? Mas é uma armadura, né? O soldado ele não vai para a batalha sem a sua armadura. Você não vê um soldado, tirando os bárbaros talvez, mas um soldado de verdade, com um exército bem estruturado, ele não ia para a guerra sem a sua armadura. Você não vai só com a espada para a guerra. Você não vai só com o escudo. Você precisa da armadura completa. Então a primeira parte é a couraça da justiça. E a gente poderia tentar trazer aqui o que é justiça e tal, mas aí eu acho que daí seria um pouco mais questão de pregação e não de escola bíblica, tá? Mas nós precisamos sermos, nós temos que ser justos. Justos. E a justiça é a nossa couraça. A justiça é o que nos defende. Qual justiça que nós estamos falando? A nossa? Não, né? A justiça de Deus. Tranquilo até aqui? Fácil? Vamos para a próxima. Ei, Heavy, nesse sentido que o senhor falou, só um comentário. O sentido ali da armadura, ele é bem interessante ver que o termo grego que Paulo usa ali para armadura não é de armadura de soldado comum, é de oficial que vai transmitir mensagem que está liderando. Isso. De arauto, sabe? É um outro tipo de armadura, que era só para quem era elite mesmo. Por isso que ele vai usar esse termo aí em armadura. Mas versículo 15 agora, Rev? Isso. Tem os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Isso. Então vamos lá. Você lembra que em Romanos, Paulo vai usar uma expressão até semelhante, de certa forma, né? Quando ele vai dizer quão maravilhosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Lembra desse texto? Então é mais ou menos essa a ideia. Por que ele trata isso daí, né? A preparação do evangelho da paz? Porque nós, como cristãos, nós levamos a paz através do evangelho. E o evangelho, ele é levado segundo o próprio conselho e mandamento de Cristo, ide por todo o mundo, ou seja, vão, né, andem, estejam em movimento, constante movimento. O evangelho está sempre em movimento, ele sai daqui, vai para lá, ele passa pelas fronteiras, ele nem vê barreiras de fronteira, na verdade, né, porque o evangelho ele se espalha, ele anda, ele se move. E isso também por causa
das nossas movimentações. Por isso que a palavra não é vão até tal lugar, é ide, ou seja, enquanto vocês estão indo para qualquer lugar, enquanto vocês estão se deslocando para o trabalho, para a escola, para a faculdade, para o mercado, para qualquer lugar, você deve levar consigo o evangelho da paz. Você deve levar contigo a proclamação do evangelho, o desejo de proclamar o evangelho. E aqui é muito claro, o texto, levem a preparação. Você não vai sair simplesmente aleatoriamente. Você precisa se preparar, você precisa conhecer o evangelho. Você precisa viver o evangelho também para poder proclamá-lo, né? Lembra aquela frase que muita gente usa? Como é que é? Prega o evangelho, se preciso for, use palavras. E essa é uma frase muito bonita, ela é bacana, ela é legal. Às vezes ela pode até funcionar, mas no geral ela não é uma frase verdadeira. Porque a frase verdadeira é: você deve pregar o evangelho. E pregar se faz com a boca. Você deve falar. O evangelho deve ser proclamado. Certo? Por isso que o Narciso até trouxe a ideia. Era um arauto, transmissão de conhecimento. Você não transmite, você não vai até um lugar e aí você chega no lugar lá e fica parado no lugar. Ou você, sei lá, está fazendo alguma coisa naquele lugar e aí as pessoas magicamente vão ouvir o evangelho. Isso não existe. Você precisa transmitir o conhecimento, você precisa ensinar o conhecimento, né? Então você tem que proclamar, por isso você deve andar e levar o evangelho. Há uma corrente, uma frase, uma ideia, assim, vamos dizer, que naquela antiguidade, lá onde tem os romanos, Roma ela era considerada a cidade da luz, onde tinha a luz, onde tinha o verdadeiro conhecimento, a verdadeira democracia, a verdadeira isso, a verdadeira aquilo, enfim, coisas do gênero. Tá? Então tinha essa ideia em Roma, que ela era a cidade da luz. E todos os outros povos eram os povos bárbaros, que não tinham luz, que não tinham conhecimento, não tinham filosofia, não tinham nada. Eles eram pobres, né? Realmente pobres não no sentido só de não ter riqueza, mas pobres em todos os sentidos. Eles não tinham cultura, eles não tinham nada, porque eles não estavam em Roma. E aí tem muito disso justamente nessa parte das botas, né, de andar, levar. Porque os soldados, quando iam para a guerra, eles não iam simplesmente para vencer um inimigo, mas eles iam para levar a luz de Roma. E da mesma maneira, nós não vamos para simplesmente lutar contra o diabo, por exemplo. Nós vamos andar pelo mundo para levar a luz de Cristo. Tranquilo até aqui? Segue lá, Narciso. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, lembra das ciladas do diabo? Então aqui está o escudo da fé. O escudo, a nossa fé deve ser o nosso escudo. Ela é quem nos protege das filosofias, das ideologias, dos dias maus, das pessoas más, da falta de justiça, enfim, da injustiça no caso. Ela nos protege de tudo, inclusive de nós mesmos, da pecaminosidade do nosso próprio coração. Ela nos protege. A nossa fé, crer de fato na totalidade da palavra, nos protege, inclusive da nossa própria pecaminosidade. Então nós precisamos crer na fé. Esse escudo era aquele tipo de escudo grande, sabe, que cobria uma boa parte do corpo do soldado lá, tipo o 300 de Esparta lá. Então você segurava aquele escudo, geralmente de metal ou de madeira, e aí aquele escudo fazia com que você se protegesse. Então se você estivesse segurando o escudo e você se abaixasse assim, por exemplo, ele te cobria praticamente todo, completo, né? Então, neste sentido que este escudo funciona. Você precisa se proteger. E o que nos protege? É a nossa fé em Cristo Jesus. Saber que nós estamos protegidos, cuidados e zelados no poder de Cristo Jesus. É Ele que nos protege. Então, nós cremos em Jesus, nós somos devidamente protegidos. Tá? E esse escudo, lembrando que ele é indestrutível também. Tá? A fé, ela deve ser indestrutível. E aí é bacana que ele vai usar essa expressão, né? E aí com o escudo da fé você consegue apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, da onde que ele tira essa expressão, né? Porque naquela época era comum que você fizesse cercos em cidades, por exemplo. Cidades eram muradas. Então você ia lá para fazer um cerco, as pessoas colocavam óleo ou algum tipo de material inflamável na ponta das flechas e jogava sobre as pessoas. Então, como você tinha um escudo,
aquela flecha batia, se fosse só em você, você podia pegar fogo. Agora, se fosse no escudo, você estava ainda assim protegido. E ele usa essa mesma expressão para dizer que nós somos protegidos. É a nossa fé que nos protege dos dardos inflamados do maligno. O que é os dardos inflamados do maligno? São as tentações. São as ideias de Satanás. Então, Satanás chega lá, lembra aquele anjinho que fica no ouvido, fica um anjinho do lado, o diabo no outro? E aí o diabo vai falar para você, olha, faça isso, faça aquilo, não vai ter problema, ninguém está vendo, tarará, tarari, né? Enfim, as coisas que ele fala para você e para mim, né? E aí o que nos protege disso? O que pode apagar isso daí? É justamente a fé em Deus, a fé no Evangelho, a fé na palavra. Então o diabo chega, ninguém está vendo, Deus está. Eu não vou fazer porque Deus está. Não, mas não vai ter problema. Vai ter problema, porque isso vai machucar minha fé, isso vai ofender o Senhor, isso vai entristecer o Espírito, e, enfim, você tem que saber responder, né? E é a fé que vai justamente apagar a quantidade, né, ou esses dardos, né, as tentações do diabo. Tranquilo até aqui? Fácil, né? Vamos para a próxima. Agora é a parte legal. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. São duas coisas, né? O capacete da salvação, ou seja, a nossa salvação, lembra que para Paulo, assim como é para nós também, a salvação é algo permanente, que não pode ser tirado de nós, né? Então o capacete ele tem justamente essa função de proteger ali a sua parte mais importante do corpo, que é a cabeça. Né? Dificilmente você se recupera de um ferimento na cabeça no meio de uma batalha. Você consegue viver, desculpe a expressão, né, irmãos, mas você até consegue viver sem uma perna, você consegue viver sem algum membro, você consegue sobreviver a certas medidas de certos ferimentos, mas ferimentos na cabeça é muito difícil. Então Paulo coloca justamente essa expressão para demonstrar que a nossa cabeça ela precisa estar com o capacete da salvação, ou seja, a salvação ela tem que estar na nossa mente, precisa ser um negócio claríssimo, objetivo. Lembre-se também que no capacete tinha, de alguns exércitos usam lá uma espécie de bandeirinha de cores ou alguma coisa do gênero que vai fazer com que você saiba, né, quem que é o soldado amigo e quem que é o soldado inimigo. Então, na nossa cabeça, ou seja, na parte mais importante do nosso corpo, deve estar a salvação. Ela deve ser algo claríssimo para nós, deve ser algo visível, expressivo para nós. Então, na cabeça, na mente, deve estar a nossa salvação. Tá? E aí, então, a parte mais legal, que é a espada do Espírito. E aí você conhece vários textos, né? A palavra é como uma espada afiada de 2 gumes, que divide lá a alma, medula, espírito e pensamento e tudo mais, né? Então você sabe que a palavra sempre foi tratada como uma espada. Isso sempre, né? Tanto que os nossos irmãos mais pentecostais, né, os nossos irmãos mais avivados, eles usam a Bíblia embaixo do braço aqui, né? E conforme você chega num lugar, né, se você for uma igreja mais pentecostal, é até comum, né, que até virou jargão, né, que a pessoa chega, ô irmão, tá sem a espada? Cadê a espada? Então é por aí, né? Nós andamos com a espada. O que é isso? Não a Bíblia em si, mas a palavra nas nossas bocas, sabendo utilizar ela, né? E a espada bem utilizada não é a espada que fica na bainha, mas é a espada que está desembainhada e que está pronta para o combate o tempo todo. Então nós precisamos saber e estar preparados com a palavra sempre pronta para ser utilizada por cada um de nós. Seja para nós mesmos, ou seja para os outros, né? Para aqueles que estão próximos de nós, que precisam ouvir a palavra. Certo? É importante a gente saber também, a respeito desta palavra, que ela não serve, mais uma vez, ela não serve para nós atacarmos pessoas, ela serve para atacar o diabo, né, o inimigo das nossas almas. Para as pessoas, a espada não tem o objetivo simplesmente de cortar, de matar, de ferir, mas a espada tem o objetivo de ensinar, certo? É mais ou menos como a ideia aí é uma ideia mais militar, irmãos, sobre o poder. Então, por exemplo, o Brasil não tem armas nucleares, tá certo? Então, se chega um país para nós aqui e fala assim, eu vou atacar o Brasil. Aí você fala, tá, nós vamos nos defender. Aí a pessoa fala assim, mas nós temos armas nucleares. Você fala o quê? Pode entrar, né? Mais ou menos assim. Então, a espada, ela também tem a função de proteção, de ser algo que você está segurando aqui, a pessoa não vai simplesmente, não, vou atacar lá de qualquer maneira.
Você tem uma defesa, você tem algo que pode se defender. Então a espada também serve para defesa, né? Não simplesmente para o ataque, mas ela também serve para a defesa. Então é importante que a gente saiba que das pessoas a espada serve para a gente se defender e do inimigo para a gente atacar. Tá certo? A gente não vai pegar a palavra e usar a palavra para ofender as pessoas. A gente não vai usar a palavra, a verdade da palavra, para humilhar as pessoas. Nós vamos usar para instrução. Nós vamos usar para edificação. Para demonstração de que a pessoa está errada. Para separar, aí sim pode ser um ataque no caso, mas para separar aquilo que é bom daquilo que é mal. Aquilo que é verdade daquilo que é mentira. Então é nesse sentido, mas a espada não pode ser usada para o ataque. Isso contra as pessoas. Tá? Então é comum, por exemplo, ver evangélicos atacando, por exemplo, os homossexuais. Nós não devemos atacá-los. O evangelho não foi feito para atacar pessoas. O evangelho foi feito para instrução na justiça. O evangelho foi para instruir a respeito da vontade e da verdade de Cristo. Não para o ataque, não para ofensa, não para machucar as pessoas, mas sim para instrução. Então tenha sempre isso em mente. Tá? E com isso nós terminamos então a parte da armadura, que se não me falha estamos no versículo 16. É isso, né? Então agora vamos para o 17 e aí vamos caminhando para o final já. 18, Ref. 18 ou 17? Acho que é o 17, né? Veja aí se eu estou viajando. Usam 17. Não, é isso mesmo. 17, né? Palavra de Deus, isso mesmo, 18. Então vai. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Esse é aquele texto clássico que você também conhece. Orem todo o tempo. Né? Orem todo o tempo. Mantenham atitude de oração o tempo todo. Nós precisamos, qualquer coisa que acontece, irmãos, é lógico, a gente não vai ficar orando o tempo todo, né? Isso você já está bem vacinado de saber. O sentido aqui é sempre no sentido de você estar pronto para orar para todas as coisas. Então aconteceu algo, a gente não vai tentar resolver de imediato, a gente vai orar. Primeiro a oração, depois a gente tenta resolver. Né? Ou enquanto nós vamos resolvendo, nós vamos também orando pelas situações. Isso vale para tudo. Você viu uma notícia, aconteceu tal coisa em tal lugar do mundo, você já ora. Né? Antes de tecer até mesmo as suas opiniões, você ora pela situação. Passou por você aí um carro de polícia, uma ambulância, você ora pela situação. Você descobre alguma coisa a respeito de algum irmão, você ora pelo irmão, né? Ou pela pessoa. Você sempre precisa estar preparado para orar. Sempre. A oração deve fazer parte do nosso cotidiano, o dia todo. Qualquer coisa que acontece, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Essa é a frase que tem que ficar sempre no nosso coração. Aconteceu alguma coisa, você soube vamos orar. A pessoa nem termina de falar o que tinha que falar. Você já, vamos orar por ele. Qual que é o nome do fulano? Vamos orar. Você não precisa nem saber exatamente das coisas. Você só ora. Porque quem sabe das coisas? Cristo. O Espírito. Eles sabem de tudo. Deus sabe das coisas. A gente não precisa ficar sabendo de tudo. A gente só precisa orar. Então aparece alguma demanda, aparece alguma coisa, você ora. Veio uma tristeza, uma angústia que está querendo dominar o teu coração, alguma ansiedade, você ora. Passou algum medo pelo seu coração, você ora. Passou alguma dúvida pelo seu coração, você ora. Não tem meio termos, né? Não tem muita conversa. Só que a gente está muito acostumado a buscar soluções, a buscar respostas. E a resposta justamente está aqui, você ora. Eu estou com medo, o que eu faço? Você ora. Eu estou com tal dúvida, ora. Mas pastor, é uma dúvida sobre matemática. Ora também, né? Depois você vai estudar, mas ora primeiro. Ora primeiro. Estou com saúde. Estou com uma dúvida no trabalho aqui, eu estou preocupado, estou ansioso com alguma coisa. Ora. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, colocai toda a vossa ansiedade no Senhor, por meio das súplicas, com ações de graça, né? Oração, súplicas e oração ações de graça. Então, é neste sentido. Nós devemos estar o tempo todo preparados para
orar. Orar por você mesmo, orar uns pelos outros, orar pela igreja, orar pelo país, orar, e cada vez mais orar. E quando você cansar de orar, é a hora de você orar ainda mais. É mais ou menos por aí que funciona. Tá certo? Então, orar. Sempre. Oração é tudo. Fundamental. Tá? Nós precisamos de oração. Você não precisa ficar marcando evento para orar. Lógico que nós temos culto de oração e tudo, inclusive hoje às 18 horas. Não sei aonde que vai ser, mas às 18 horas com certeza vai ter reunião de oração na igreja. Mais para frente nós até queremos ter mais momentos de oração. Né? Mas você não precisa de momentos para orar. Você não precisa desse tipo de coisa para orar. Você precisa orar. Só orar. Onde você estiver, você ora. Talvez você não consiga falar em voz alta, mas então ore em pensamento. Né? Você fala baixinho ali, baixa a sua cabeça, fica discreto ali, né? E aí você ora. Sempre, sempre, irmãos. Oração é tudo. Oração é fundamental. Nós devemos orar o tempo todo por qualquer coisa. Por coisas grandes e pelas mais insignificantes. Nós devemos orar. E a gente deve trabalhar trabalhar nossa disciplina espiritual de maneira tão efetiva que até mesmo enquanto você está fazendo alguma coisa, você consegue orar. Então, por exemplo, eu estou aqui tendo em mente, né? Então, você tem em mente pessoas. Então, por exemplo, eu estou aqui neste momento falando com os irmãos. Mas na minha mente estão os irmãos que estão lá assistindo de outros lugares. Na minha mente estão os irmãos que estão na transmissão, por exemplo. Né? E assim nós temos que estar sempre preocupados com as coisas que estão acontecendo na nossa volta. Só que eu não posso parar a aula e perguntar, e aí, está tudo bem? E aí, tá tudo, né? Coisa do tipo. O que eu tenho que fazer? Nós treinamos o nosso coração para estar sempre à disposição do outro, sempre à disposição do próximo, sempre preocupado de como que estão as coisas para o próximo. É assim que funciona. Isso é orar todo o tempo, né? Estar sempre à disposição de orar em todo o tempo. Não por isso que o texto vai inclusive dizer, orem com todos os tipos de oração. Não é só com uma, mas orem da maneira que for possível. Mas orem, orem, orem e orem cada vez mais. Tá certo? 19. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Aqui, para esse texto é mais fácil, Paulo está pedindo para orar por ele. Aqui é uma resposta do versículo 18, mas aqui está muito interessante porque ele faz um pedido específico, né? Orem para que quando eu pregar, eu tenha condições de revelar o mistério do Evangelho. Então, irmãos, faço das palavras de Paulo as nossas. Quando nós formos pregar, seja quem for que suba ao púlpito da Igreja Presbiteriana do Tarumã, seja este púlpito pequenininho aqui, o púlpito lá atrás, seja em qualquer tipo, uma devocional que seja dentro de algum evento das sociedades internas, ou qualquer coisa que a gente for fazer, que a gente vá levar a palavra, os irmãos precisam orar por nós. Né? É óbvio que nós mesmos temos que orar por nós, mas os irmãos precisam orar pelos pregadores, para que, a partir de nós, seja ministrado pelo Senhor os mistérios do Evangelho. A palavra, irmãos, não é só intelectualidade. Não é só estudar o que o grego fala, o que o hebraico fala, qual é a cultura da época, né? Todos os pormenores. É lógico que isso também é importante. Mas isso qualquer pessoa faz. Qualquer um faz. Se eu te der um léxico de grego, te ensinar os pormenores ali de como que faz, qualquer pessoa faz. Inclusive, nós temos ateus que sabem muito mais sobre a palavra do que os crentes. Então, assim, qualquer um faz. O problema não está em fazer, mas o problema está na parte espiritual da palavra. Porque enquanto eu estou falando aqui, estou explicando o texto para você, quem ministra ao seu coração não sou eu, mas é o Espírito. É Deus que fala através da sua palavra, nem de nós em si, mas da sua palavra. Então, quando nós estamos pregando, quando nós estamos ministrando, seja aula, seja devocional, seja a pregação em si, enfim, seja até texto de boletim, ou qualquer coisa que nós estamos pregando, precisa ter essa intencionalidade dos irmãos orarem por nós. Para quê? Para que a partir daquilo que a gente fale, a partir das explicações da palavra, a partir das demonstrações do que a palavra está dizendo, o Espírito de Deus fale através da sua palavra.
Por isso nós devemos orar. E é por isso que qualquer um de nós pode vir aqui ao púlpito e pregar. Qual é a diferença? Onde vai estar a diferença? Inclusive um não crente, eu posso chamar um não crente lá na rua, posso dar um texto escrito para ele aqui sobre a palavra, posso ensiná-lo durante um tempo, e ele pode vir aqui pregar, e não vai ter efeito nenhum, não vai mudar nada. Pode ser uma palavra até melhor do que a nossa. Né? Agora, o que vai fazer a diferença real numa pregação? É quando nós estamos à disposição para ouvir o que Deus quer falar, e não o que a pessoa está falando. Por isso há uma separação muito grande entre o pregador e a pregação. Tá? Então é importante que você ore por nós, para que, quando a gente falar, nós não falemos de nós mesmos, mesmo que lógico que a gente dá exemplos e tudo mais, né? Mas a gente não deve falar de nós. Você não deve se basear no exemplo. Você deve se basear naquilo que Deus está falando ao seu coração, diretamente para você. Tá? Lógico, sendo fiel à palavra, né? Isso é muito importante. Então, orem por nós. Sempre quando a gente estiver no púlpito, orem por nós. Tá bom? Isso é muito importante. 20. Não, é o 20? É o 20. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazer. Exato. Então aqui é uma complementação, não vale nem a pena falar muito sobre esse texto. Lembrando que todos nós somos embaixadores de Cristo, onde quer que nós estejamos. E as igrejas, né, os lugares onde a gente se reúne, seja um templo ou uma caverna ou em qualquer outro lugar, esta igreja são as embaixadas. Né? A reunião do povo de Deus se torna uma embaixada. Mas todos nós somos embaixadores de Cristo. E lembre-se, Cristo fala através de nós. Por isso que é importante nós conhecermos bem a palavra, sabermos aplicá-la bem para a vida das pessoas. Porque é a partir da proclamação que o Senhor vai falar. Tá? Não somos nós que falamos, mas é o Senhor. A gente só prega. A gente é só a parte audível da coisa. Mas quem fala sempre vai ser o Espírito. Tá certo? Se for da gente mesmo, a gente vai falar de nós mesmos. Nós vamos trazer religiosidade, ideologia, filosofia, comportamento, autoajuda, mas nunca pregação do Evangelho. Tá? Então isso é muito importante. 21. E para que saibam como estou e que estou fazendo, Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, lhes dará todas as informações. Ok, é tranquilo. Tíquico foi quem levou a carta, né? Esta carta que nós estamos lendo e estudando, foi Tíquico que quem... Nossa, Jesus amado. Foi Tíquico quem levou esta carta em nome de Paulo, porque Paulo, neste momento, estava preso. Os nomes bíblicos são complicados, né, irmãos? Tá doido. Mas é um bom nome para você dar para o seu filho. Eu ainda não conheci nenhum Tíquico. Se alguém conhecer, me avisa. 22. Esse aqui não tem muitas explicações. Eu estou enviando a vocês com esta finalidade, para que conheçam a nossa situação e para que ele console o coração de vocês. Isso. Então também não tem muito o que explicar, né? Aqui a gente poderia até dizer assim, olha, é bom que nós possamos estar caminhando, indo, visitar outras igrejas também, de irmãos nossos, antigos, visitar amigos, crentes, nos visitar é bom, né? Nós nos consolamos, que também tem um pouco da visita pastoral, né? Então, visitar é bom, não precisa ser só o pastor. O pastor é legal, eu sei, mas qualquer um, nos visitarmos é maravilhoso, tá? Nos visitarmos para quê? Para tomar café? Para encher a pança? É claro que não. É lógico que isso é bom também, né? Mas não é fundamental. Nós vamos nos visitar para nos consolar. Nós vamos nos visitar para levar a palavra, para falar do Evangelho. Eu sei que é muito fácil da gente se visitar para jogar a conversa fora. Não é isso que a gente deve fazer. Tá? Isso é bom também, mas não é isso que a gente deve fazer. Quando nós vamos nos visitar, tem que ter um objetivo, irmãos. O objetivo é nos consolar, cuidar uns dos outros, tá? Orar uns pelos outros. Então, se você vai visitar a casa de alguém, eu vou falar isso com todas as letras, tá? Depois, se você puder, me perdoe. Se você vai visitar a casa de alguém e você sai de lá sem fazer pelo menos uma oração, você foi inútil lá. Você não serviu para nada. A tua visita não serviu para absolutamente nada. Pelo contrário, você desperdiçou o seu tempo e o tempo da pessoa. Nós devemos ir nos lugares, inclusive nas casas de quem não é crente. É lógico, daí pode ser que a pessoa não aceite uma oração, alguma coisa do gênero, mas
dá um pulo no banheiro, assim, fala assim, eu vou só rapidinho ali no banheiro. Lá no banheiro você ora pela casa da pessoa, pela família e tal. Mas deve-se orar. Nós não vamos nos visitar para perder tempo, para jogar a conversa fora. Temos objetivos para fazer as coisas. Crente não faz nada de maneira despropositada. Nós temos objetivos, temos propósitos. E o nosso propósito deve ser orar uns pelos outros, cuidar uns dos outros, levar o consolo de Deus, levar a palavra uns para os outros. Tá? Nem que seja, pastor, mas eu não sei o que fazer, como que eu falo? Eu levo uma devocional? Não precisa. Você pode só levar um texto bíblico. Só ler o texto, não precisa nem explicar. Só leia o texto. Né? Trouxe esse texto bíblico aqui para compartilhar com vocês. Lê o texto e acabou. Não precisa ficar explicando. O texto é autoexplicativo. A palavra se revela por si mesma. E orem uns pelos outros. Tá? Não jogue conversa fora, não fique de papo alternativo para o ar, não fique falando só de coisas do cotidiano, mas lembre-se, não estou dizendo que não é para fazer isso, você pode fazer também, mas não faça só isso. Quando você for na casa de alguém, quando você for visitar alguém, lembre-se que você está indo como embaixador de Cristo, mesmo que seja entre nós irmãos aqui, tá certo? Então é mais ou menos por aí. E quando alguém te visitar, a mesma coisa, né? Se alguém for te visitar, não deixe que vá te visitar só para jogar a conversa fora, ou para fofocar, ou para isso, ou para aquilo, ou para aquele outro. Mas lembre-se sempre de ter um momento também de contrição, oração, leitura da palavra, ministração na vida do outro, cuidado mútuo, ensinamento, né? Consolo, conforto e tudo mais. Então, tenha isso em mente também. Verso 23? Então, verso 23. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Perceba que esse texto da paz é a finalização, né? Paulo está desejando paz, ele está finalizando agora a sua carta, versículo 23 e 24, ele finaliza. Então é importante a gente olhar que ele fala exatamente isso, né? Se visitem, né? Eu estou mandando alguém para visitar vocês, para consolar vocês, porque eu não posso ir. No entanto, para que nós estamos mandando? É para o consolo, e aí ele vai falar justamente sobre essa paz. Quando nós vamos nos visitar, nós levamos a paz de Deus, nós levamos a paz do Evangelho, nós levamos a proclamação do Evangelho. Isso é muito importante. Isso vale para as igrejas, isso vale para a família, isso vale para qualquer lugar que a gente vá. Tá? Seja crente, seja não crente, não importa. Onde a gente vai visitar, nós temos que lembrar que nós estamos indo como arautos do Evangelho, como embaixadores de Cristo. Isso é muito importante, irmãos. Porque às vezes a gente tem aquela dualidade de na igreja eu sou uma coisa, eu sou crente, lá fora eu tenho que agir de uma outra maneira. Não é assim. Nós agimos igual. A nossa casa, ela deve ser um reflexo do que nós vivemos na igreja. Tá? Precisa ser um reflexo do que a gente vive aqui. Ou seja, mais uma vez, vou dizer com todas as letras. Se nós temos uma igreja onde tem muito pecado, o que vai acontecer na nossa casa? Muito pecado também. Nós temos uma igreja que vive uma santidade saudável, alegre, satisfeita em Deus, como é que vai ser a nossa casa? Mesma coisa. Se nós somos muito organizados na igreja, o que vai acontecer na nossa casa? Nós também vamos ser muito organizados lá. Ambos, esses dois lugares, ambos, são reflexos. Sempre são reflexos. Reflexos do quê? Reflexos de como eu vivo o Evangelho. Na minha casa, eu vivo só uma parte do Evangelho. Na igreja, eu vou viver só uma parte também. No trabalho, na escola, na faculdade, onde eu for, eu também vou viver metade. Não dá para disfarçar por muito tempo a vida na igreja ou a vida fora. Nós somos o que nós somos. Ou nós somos crentes, ou não somos crentes. E tudo o que nós fazemos é um reflexo da nossa fé. É um reflexo do que nós cremos. É um reflexo da nossa proximidade e intimidade com Jesus. Sempre vai ser assim. Então, na minha casa lá, eu sou irado, eu grito, eu xingo, eu bato, eu quebro as coisas, não sei o quê. Eventualmente, nas minhas outras relações, isso também vai aparecer. Isso também vai aparecer. Lá na minha casa, eu sou meio desleixado, eu deixo as coisas largadas, meio assim e tal.
quando eu for trabalhar na igreja, isso também vai acontecer. Tá? Então, nós somos um reflexo aonde quer que nós estamos. Nós somos um reflexo da nossa fé. Por isso que lá em Tiago a palavra vai nos ensinar que nós somos como a fé, né, a salvação e tudo mais, é como um espelho. Tá? A Bíblia vai trazer em alguns momentos essa ideia do espelho refletido. Porque a minha fé é um reflexo daquilo que eu realmente vivo, daquilo que eu realmente creio. As minhas ações, as minhas palavras são um reflexo do que eu realmente vivo em Deus. Se eu vivo em Deus, a minha fé, a minha atitude, a minha palavra, o meu modo de ser, de me vestir, de agir, de tudo mais, vai ser um reflexo de Cristo. Né? Se eu estou fora de Jesus, se eu estou longe de Jesus, o meu reflexo vai ser um reflexo de alguém que está longe de Cristo. Isso é muito importante, irmãos. Precisa ficar muito claro para nós isso. Tá? Muito claro. A forma como eu ajo, ela é exatamente um reflexo de como está a minha intimidade com Jesus. Tranquilo até aqui? Agora Paulo vai dar mais uma lapada no versículo 24, para fechar. Né? Ele dá mais uma lapada. Né? Ele vai dizer justamente ali quem realmente é sincero. Ele vai dedicar a paz de novo. Fala, eu quero a paz de Deus para vocês, eu desejo a paz de Deus para vocês, mas eu desejo a paz de Deus para quem é sinceramente fiel a Jesus. Leia lá, Narciso, por favor. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Viu? Não é com qualquer um. A paz não é para qualquer um. A paz verdadeira, paz que excede todo entendimento, é essa paz que Paulo está desejando. Esta paz, ela só é para aqueles que verdadeiramente, sinceramente, amam o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos abrir então para perguntas e participações, se assim os irmãos quiserem fazer. Se alguém puder olhar a internet também, para ver se tem alguma coisa por lá. Quê? Não temos perguntas. Ninguém vai perguntar se Adão tinha umbigo? Tem? Dá um bisu aí pro Narciso. Então, deixa para lá. Então, esse é o perigo da internet, mas deixa para lá. Vamos orar então? Se ninguém mais tem nada a dizer, oremos, pois, ao Senhor. Narciso? Taca o barco. Bondoso e querido Deus, te louvamos, Pai, porque a sua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela nos persuade, Pai, a olhar para Cristo e vermos quão pequenos somos, o quão miseráveis e necessitados nós somos. Mas obrigado porque Jesus, Pai, não é apenas para onde nós olhamos, mas é o Deus que vem à nossa direção, transforma o nosso viver e nos faz, Pai, a sua semelhança. Obrigado, Deus, porque temos o Senhor, não estamos sozinhos. E diante das circunstâncias que nós temos, diante, Pai, de tudo, Pai, que pode estar nos rodeando de bem ou de mal, Pai, o Senhor vem nos inundar com o seu amor. Obrigado, Deus, por concluirmos a carta aos Efésios, Pai, essa carta tão importante, Pai, que tem muito a nos dizer hoje a igreja do século 21. Obrigado, Deus, por ter nos amado desde antes da fundação do mundo, por ter nos preparado, Pai, para as boas obras, Pai. Obrigado, Deus, porque o teu poder, Pai, nos inunda e nós podemos hoje experimentar da plenitude, Deus. Hoje isso não é mais dedicado apenas a um povo exclusivo no que diz respeito a uma nação, mas a todo o povo da igreja, Pai, que é amada desde sempre.
Nos faça, Pai, a sermos homens e mulheres que andam conforme a Sua palavra. Que nós possamos, Pai, diante das nossas particularidades, Pai, buscar viver da forma mais correta possível para levar louvor e glória ao Seu nome. Que nós, nos nossos casamentos, no nosso tratamento com a nossa família, no nosso tratar nos nossos trabalhos, Pai, nós sempre possamos lembrar do Senhor. Momentos bons virão, momentos ruins virão, mas se nós estivermos, Deus, equipados com a Sua armadura, Deus, nós seremos inabaláveis, como a Tua palavra nos fala. Precisamos do Senhor, precisamos proclamar, Pai, esse Evangelho que desde sempre, Pai, estava destinado às nossas vidas e tem muita gente ainda que não ouviu, mas que ainda precisa ouvir, Pai. Te louvamos por essa oportunidade. Que o Deus da paz continue conosco, Deus, e que nós continuemos a amar sinceramente Jesus Cristo. Te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Amém.